Porque agora nós vamos falar do caso de um professor universitário aqui de Santa Catarina que foi morto, assassinado em Fortaleza, capital do Ceará. O suspeito de cometer o crime já foi preso, é isso? Deixa eu ir com o Felipe Croix, que traz mais detalhes pra gente. Ô Croix, uma ótima noite, informação ao vivo no Cidade. É contigo. Excelente noite para você, Zanotto, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Pois é, esse professor, o Saul Gaudêncio Neto, de 37 anos, é natural aqui de Santa Catarina, de Santa Cecília, no meio oeste. Ele, inclusive, é formado em veterinária aqui na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e estava trabalhando na Unifor, a Universidade de Fortaleza, como professor de medicina veterinária. O que aconteceu, viu, Zanotto, foi que na noite de ontem, um dos funcionários da universidade pediu carona para o professor. O professor estava, inclusive, acompanhado da companheira dele, a namorada, Maiara Mota. E nesse momento que o funcionário pediu carona, ele aceitou, estavam indo no mesmo sentido. O que acontece é que, segundo a Polícia Civil lá do Ceará, esse funcionário seria um subordinado do professor. E ele já teria levado pelo menos 3 suspensões do professor Saul e não estava contente com isso. Ele cumpriu as suspensões, deixou passar um tempo, mas planejou a vingança, que aconteceu na noite de quinta-feira. Ele pediu essa carona e, no meio do caminho, anunciou ao professor e à companheira dele que naquela noite ele iria pagar pelo que ele tinha feito contra esse funcionário. E quando ele anunciou isso e sacou uma arma, a namorada do Saul, a Maiara, ela conseguiu abrir a porta do carro e ela pulou para o lado de fora. Eles estavam em uma caminhonete. Nesse momento, o autor desse crime disparou contra a Maiara e atingiu ela nas costas. Mas o Saul continuou dirigindo para salvar a vida da namorada. Enquanto isso, o atirador então obrigou o Saul a ir até uma área bem isolada, uma área já de estrada de chão batido, e lá nesse local atirou na nuca do professor, que morreu ali mesmo no local. Depois, o homem desceu do veículo, tinha um outro carro prestando apoio para ele, ele entrou nesse outro veículo e fugiu do local. Mas a Maiara foi socorrida, inclusive pessoas que passavam pela rua viram ela ali deitada, acionaram socorristas e ela contou para os socorristas o que tinha acontecido e que o marido dela estava correndo risco de morrer porque um homem que trabalhava com ele tinha feito essa ameaça. Foi através também desse depoimento da Maiara que a Polícia Civil conseguiu prender o suspeito durante o dia de hoje lá no Ceará, em Fortaleza. O delegado responsável por esse caso, o Dr. Ricardo Pinheiro, diz como é que foi essa operação. Logo ocorreu o crime, diligências foram realizadas pela Polícia Civil e hoje, por volta de 10 horas e 20 minutos, conseguimos identificar o imóvel em que o autor do homicídio estava escondido, né, foi realizado um cerco, né, naquele local e efetivada a prisão do mesmo. Bem, esse homem deve responder por tentativa de homicídio contra a Maiara e também por homicídio doloso, ainda com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, né? Uma vingança, porque o professor tinha dado suspensões a esse homem que era funcionário e trabalhava com ele na Universidade de Fortaleza. A universidade, inclusive, se manifestou, lamentou a morte do professor, disse que se solidariza com a família e que está auxiliando a polícia nas investigações. A família do Saul disse que ele deve ser sepultado em Santa Cecília, no meio-oeste catarinense, só que ainda não existe uma previsão para que então o corpo dele chegue aqui a Santa Catarina, uma tragédia registrada lá no Ceará, viu, Zanotto? É uma emboscada, né, Felipe Croix? Porque quando você fala que o professor deu carona para ele, então esse sujeito planejou, né? Ele arquitetou tudo isso para cometer esse crime e quase tirar a vida da moça, né? Que num momento de desespero abre a porta do carro, se joga do veículo ainda em movimento, senão ele teria tirado a vida dela também. E ainda tem o detalhe que você mencionou, que havia um outro carro na cobertura dele, né? Essa pessoa também certamente já deve estar sendo investigada pela polícia. Pode vir uma outra prisão ainda nesse caso do assassinato do professor aqui de Santa Catarina, lá em Fortaleza, no Ceará.